Gustavo Soler, boa tarde a você, o Soler que tá na gringa, tá nos Estados Unidos, lá não tem nada de Valentine's Day, mas tem Palmeiras e a estreia tá se aproximando. Boa tarde a você, tudo bem, Soler? Tudo bom, Martelli? Abraço pra você, pro Paulo do Vale, Fabiane, com mais uma piada extremamente significativa, né? Tomara que o Pretzel dê um botadão na cara dele pra ele ficar esperto. Bruno Migliozzi, Nina Gagliotti, obrigado pelos parabéns, meu querido Guilherme Agrela. Ó, meu caro Martelli, se você quiser continuar nesse seu rolo de Dia dos Namorados terminar pra voltar, ó, você junta uma grana pra vir jogar um golfe. Que numa sexta-feira, ó. Não, aí rapaz não dá, ali cara. tá sozinho agora. E é a cara né? do Martelli fazer isso. Não, uma vez eu tenho... Ó, o Henrique Kirilowski, um abraço, ele é o único cara que tem um programa de golfe. Chama The Golf Brasil. Ele foi tentar me... Irmão, a bolinha... Parece... Você não acerta a bolinha, irmão. É mesmo? Aí é um esporte... diferente. Boa tarde, sabe o que eles fazem pra ver a bolinha aqui, pra acertar a bolinha? Ela é amarela. Então ela é muito visível, né? Pra turma realmente não fazer besteirinha. Mas estamos aqui no resort, onde está hospedada a Sociedade Esportiva Palmeiras, aqui em Greensboro, na Carolina do Norte. A presidente Leila Pereira concedeu entrevista coletiva há pouco por aqui. E antes vamos falar, né, sobre a atividade do Palmeiras nesta sexta-feira, antes do embarque para New Jersey, né? O Verdão fez um penúltimo treino aqui, amanhã pela manhã faz a última atividade em Greensboro e vai para New Jersey para estrear na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Hoje o Abel Ferreira estava feliz, mas nem tanto, só liberou 15 minutinhos para a gente acompanhar do treino, mas o menu que foi passado, Palmeiras trabalhou hoje jogadas ofensivas e novamente a bola parada. E o Palmeiras continua analisando uma situação que vem do seu adversário nessa estreia. Ontem a assessoria do Porto falou, né? O Diogo Costa sentiu um desconforto, mas não deve ser nada que preocupe, deve ir para o jogo, mas o goleiro do Porto está nesse exato momento sendo examinado em um hotel em Nova York para saber a gravidade da lesão. Então esse desconforto já virou uma lesão e o Diogo Costa corre o risco de perder a estreia da Copa do Mundo de Clubes, ele que é o goleiro titular da seleção portuguesa também, do próprio time do Porto. Espetacular, pega demais, muito bom goleiro o Diogo Costa, e facilitaria um pouco a vida dos jogadores do Palmeiras, porque o reserva dele é o Cláudio Ramos. É um goleiro, podemos dizer, um tanto quanto aventureiro, né? Ele gosta de aprontar umas presepadas embaixo da meta. Né? Todo goleiro reserva do Porto era brasileiro. O Porto já teve muito goleiro brasileiro. Inclusive o Porto, ele tem um goleiro que chama Samuel Portugal e ele é brasileiro. Olha aí, tá vendo? O Porto tem um olhar sobre goleiros brasileiros. Tem um Portugal brasileiro no elenco, né? Exatamente. O Elton foi titular absoluto, né, da equipe do Porto, mas vamos ouvir então, né, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, falando, né, sobre essa situação da preparação da equipe palmeirense para a estreia da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Só tô enrolando um pouquinho porque eu esqueci que eu pedi para o Agrela separar. Agora eu lembrei sobre o investimento que o Palmeiras fez para estar presente aqui na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Palmeiras sempre pensou investimento tanto de pessoas, atletas, infraestrutura, e não só visando o próximo campeonato, não é? Mas sim para ter essa longevidade, né, de protagonismo como nós temos. Então, eu não acredito que esse investimento que nós fizemos esse ano vá surtir qualquer tipo de pressão, que principalmente vai prejudicar os nossos atletas. Não, nós estamos preparados, eles sabem que a gente faz o possível, não é, para estar competindo no topo da tabela. Então, eu acho que estamos todos nós preparados, com não pressão, ansiosos, para iniciar muito bem nesse torneio. E aí a presidente Leila Pereira, em off, quando terminou a entrevista coletiva, rapidamente ela trocou uma ideia com a gente e falou, né, quer dizer, na verdade ela se espantou quando falamos para ela, né, o time do Fluminense ainda não está 100% aqui nos Estados Unidos, ainda existem desfalques por causa da data FIFA, que já terminou na terça-feira e até agora o Fluminense ainda não treinou com o grupo completo. O Flamengo só veio quinta-feira para os Estados Unidos porque esperou a chegada de
de todos os jogadores convocados para embarcar de uma vez só. E aí a Leila destacou, né? Foi por isso que eu não preservo o meu avião, não preservo aquilo que eu tenho de bem pessoal para ajudar o Palmeiras, porque o Verdão chegou na segunda-feira à noite e na terça treinou, e aí, quando terminou a data FIFA, a própria Leila Pereira já colocou os jogadores convocados para as eliminatórias, olha o carrinho fazendo a limpeza ali do gramadinho de golfe, e aí ela colocou os jogadores convocados para embarcarem com ela no seu avião particular, exatamente para que o Abel Ferreira já pudesse o quanto antes contar com todo o elenco à disposição. Ela até revelou que o atraso que aconteceu na chegada dos jogadores foi porque o voo que saiu com os convocados do Uruguai atrasou lá em Montevidéu. Então eles chegaram atrasados em São Paulo, demoraram para chegar até Guarulhos, até por causa do trânsito em São Paulo, né? Eles desceram em Guarulhos, tiveram que voltar para a academia de futebol para voltar de novo para Guarulhos. E aí a Leila falou, não, tranquilo, o avião é meu, sai a hora que eu quiser. Então, destacando essa situação do investimento que o Palmeiras faz para estar aqui na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E uma última palavra da presidente Leila Pereira, para a gente colocar aqui no resenha, sobre o assédio que jogadores e o técnico Abel Ferreira podem receber do mercado internacional no segundo semestre por toda a exibição que teremos desta edição da Copa do Mundo de Clubes. Todo ano, em toda janela, os nossos atletas, os nossos profissionais são clubes, né? Tem interesse nos nossos atletas, em todas as janelas, tá? Eu fico muito feliz em poder estar participando dessa Copa do Mundo, que valoriza o trabalho de todos nós, dos atletas, dos profissionais, o meu trabalho também. E com relação, eu não tenho receio nenhum com relação a assédio aos nossos atletas e ao nosso treinador. Porque no Palmeiras o contrato tem validade, entende? Então todos têm contrato e aqui, como o clube honra os seus compromissos, os atletas também precisam honrar os seus. Então, para um atleta ser negociado, precisa ter o interesse do atleta, do Palmeiras, né, e de algum clube interessado. Se alguma dessas partes não tiver interesse, o negócio não sai. Então, eu tenho muita tranquilidade porque eu me baseio nos contratos que estão em vigor. Se o atleta quer sair, mas não é interesse do Palmeiras, ele tem contrato vigente, ele tem que cumprir o contrato. É assim que funciona aqui no Palmeiras. E com relação ao Abel, eu já falei diversas vezes, o meu interesse é que ele fique no Palmeiras até o último dia do meu mandato, que é em dezembro de 27. Claro, se ele quiser ficar mais, não é? Eu gostaria demais, mas o meu foco é esse, que seria também um fato histórico, não é? Que eu não conheço na história do Palmeiras um presidente que ficou com o mesmo treinador nos 2 mandatos. Então eu vou lutar por isso, que eu gostaria muito que ele ficasse conosco. E aí, aproveitando nessa fala da Leila Pereira, depois que ela conversou rapidamente com a gente, ela saiu da sala da entrevista coletiva e apareceu, podemos dizer, que um periquito verde para trocar uma ideia conosco e por isso pedi para o Agrela selecionar esta sonora. Como bem disse a Leila Pereira, é um caminho de mão tripla. Jogador, Palmeiras e o clube interessado. Todos têm que falar a mesma língua, todos têm que conversar no mesmo poderio financeiro. Então a Leila deixou muito claro que é uma possibilidade, sabe que vai ter muito assédio, mas essa pessoa que veio conversar com a gente depois da entrevista coletiva destacou que o Palmeiras tem sim a necessidade de, no segundo semestre, fazer a venda de algum jogador, uma venda importante, uma venda que vá ajudar no fluxo de caixa do Palmeiras. E aí alguns jogadores que a gente já sabe que despertam muitos interesses do futebol europeu. Giai e Richard Rios são jogadores que o Palmeiras não quer negociar, principalmente o Richard Rios. Mas, principalmente o Richard Rios, já recebeu algumas procuras de valores que podem chegar perto daquilo que o Palmeiras entende que, é o cavalo selado. Se o cara prometer esse Pix na conta, não tem o que fazer, tem que vender. Mas a intenção do Palmeiras é não vender os principais atletas. E aí, ainda com relação a negociações, o Palmeiras vai trabalhar no segundo semestre para trazer um jogador para substituir. É claro que a altura é muito difícil pelo talento dele, mas entregar algo muito elevado em comparação ao próprio Estevão. Então o Palmeiras quer sim um substituto para o Estevão quando terminar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Este Gustavo Soler, diretamente dos Estados Unidos, com as informações do Palmeiras. Bom trabalho a você, Soler.
Um grande beijo para o senhor.